Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Nós vamos trabalhar nessa noite, ouvir a palavra do Senhor, a ministração do Senhor, no capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos. Um texto bastante conhecido, vai ser colocado aqui também, projetado, você pode acompanhar. Estamos lendo pela Nova Almeida atualizada. Se você tem outra versão, traga, não há problema nenhum. Elas têm um sentido muito semelhante, muito próximo. Vão haver, talvez, diferenças de palavras, mas, basicamente, é o mesmo texto, é a mesma história. Enquanto você vai procurando na sua Bíblia, o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro evangelho escrito. Numa cronologia do Novo Testamento, Marcos é o primeiro livro escrito. E se você perceber, se você já leu o Novo Testamento, ou os evangelhos de uma forma mais precisa e pontual, você vai perceber que a maioria das coisas que está em Marcos, aproximadamente 70% do livro de Marcos também está escrito em Mateus e também está escrito em Lucas. Essa passagem, por exemplo, que nós vamos meditar, que é dos versículos 1 a 12, encontra-se também em Mateus 9, de 1 a 8, e Lucas 5, de 17 a 26. É a mesma passagem, mas por pontos de vista diferentes. Por que pontos de vista diferentes? Marcos é um evangelho escrito aos gentios, àqueles que não eram judeus por nascimento, apesar do livro de Marcos ter sido também conhecido na comunidade judaica. Mateus, especificamente, é um livro escrito, é um evangelho escrito para os judeus. Lucas, ele é escrito para um tal de Teófilo, que a gente vai ver que tanto Lucas quanto Atos estão destinados a um homem, e se diz que pode ser um homem, ou também uma comunidade de crentes, gentios, provavelmente, que não eram judeus de berço, que era conhecido como Teófilo. Então, esse Evangelho de Marcos ele é muito importante para toda a narrativa do Novo Testamento, do ponto de vista textual, mas do ponto de vista histórico e do ponto de vista de apresentar Jesus, e que isso é que é o ponto aí importante. O Evangelho de Marcos ele é maravilhoso, porque ele começa exatamente dizendo-se ser o princípio do Evangelho de Cristo. Marcos 1:1 aponta dizendo isso. Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, ele claramente aponta Jesus como Filho de Deus. E essa talvez seja a grande preocupação de Marcos e a grande ênfase do que nós estamos, talvez, trabalhando nessa noite. Porque muitas pessoas olham para Cristo Jesus de diversas formas. Acham-o como uma personalidade maravilhosa. Outros o veem como um grande líder. E, de fato, ele tinha características, liderança, postura, jeito, como ele agregava, como ele conduzia. Era uma forma completamente diferente para aquela época e até hoje para nós é um maravilhoso referencial. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e para qualquer texto que você leia, nós precisamos perceber qual foi a intenção do autor do texto. E essa é a referência. Você ler um texto de qualquer jeito não o faz compreender com o propósito sobre o qual ele foi escrito. O Evangelho de Marcos começa com essa característica importante. Versículo 1 do capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E para basear isso, ele vai para o Antigo Testamento, apontando ali para Isaías, onde ele fala, eis que envia o mensageiro. E aí ele fala sobre aquele que vem antes. É a voz que clama do deserto, prepara o caminho para o meu Salvador. Voz essa que a gente sabe, olhando a narrativa bíblica, o próprio texto, que é João Batista. E o Evangelho de Marcos, ele vai apresentando Jesus de uma forma mais, quase assim, direta. A primeira coisa que se fala sobre Jesus, após falar que esse Evangelho é dele, é a apresentação do batismo dele, capítulo 1, versículos 9 a 11. Na sequência disso, ele já vai ser tentado. E a tentação não é uma ênfase em Marcos. Tanto que você vai ver os versículos 12 e 13 falando que logo que Jesus foi batizado, ele foi levado para o deserto e lá foi tentado por 40 dias e 40 noites. E só. Não é a ênfase de Marcos apresentar a discussão. Mateus e Lucas fazem isso como uma forma mais pontual e precisa, porque para os seus propósitos era importante falar sobre isso. A sequência exata no capítulo 1 é Jesus iniciando o seu ministério na Galileia. E diferente do que nós vemos hoje, muitas pessoas acham que o evangelho, ou aquilo que Jesus veio aí fazer, é encher bolso de gente. É tornar você feliz nessa terra. É tornar você vencedor.
é ter sabor de mel em tudo. E não é assim. O próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, afirma o seguinte: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o quê? O Evangelho de Deus. Então, olha lá, não é a opinião minha ou a palavra de qualquer outro homem, é a palavra do Senhor, são as boas novas do Senhor Deus. E ele afirma: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A mensagem do Evangelho não é eu terei, eu conquistarei, eu serei. É arrependa-se e creia. E essa talvez seja a grande confrontação do coração de todos nós. Porque por alguma circunstância, em algum momento, em alguma condição, todos nós achamos que já conhecemos a Deus, que talvez já temos intimidade suficiente com Ele para viver e fazer o que a gente quiser, como se Ele fosse o nosso melhor amigo, e não se importasse com aquilo que nós vivemos ou fazemos. E é exatamente o contrário, Ele não quer ser nosso amigo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Sendo Ele nosso Deus e nosso Senhor, Ele não dá opinião, Ele comanda, Ele ordena, em amor, em graça, sustentando, cuidando, fato, mas Ele dirige. Ele não está te dando uma sugestão. E essa talvez seja a grande dificuldade de nós hoje, do Evangelho pelos tempos, e do próprio pessoal da época de Marcos, porque por muitas vezes as pessoas queriam avaliar Jesus sem reconhecê-lo como Deus. Tentar dizer se pela validação do que eles tinham de referência de Deus, Jesus era digno ou não. Nós agora há pouco cantamos: a único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele o quê? Nós ministramos o louvor. E dizemos que coroado está o Rei Jesus. Por que nós chamamos de coroado? Porque Jesus não será coroado, Ele já é Rei. Nós não coroamos Jesus, não somos nós que o tornamos Rei, Ele é. Nós reconhecemos e nos submetemos ao seu senhorio e reinado. Essa é a diferença, por isso que a gente mudou a letra. E é importante que nós tenhamos essa visão para olharmos para o texto que nós vamos ver, senão parece que ele não faz muito sentido. O propósito de Marcos é revelar Jesus como Deus, como o Filho de Deus prometido, como aquele que veio para cumprir com todas as coisas que haviam sido preditas sobre ele no Antigo Testamento. O Natal aqui, inclusive, foi um período bem interessante. Nós lidamos com as profecias do nascimento de Jesus. E apontamos para Isaías e olhamos para o texto bíblico também, tanto em Gênesis, e fazendo uma retrospectiva bíblica de como Jesus foi anunciado, predito e esperado. Qual era a expectativa do povo? Jesus iria nascer nos palácios, Jesus iria nascer na nobreza, ele seria articulado, ele seria extremamente poderoso em palavras, ele seria guerreiro, ele seria politicamente impositivo, alguém que iria dominar. Esse era o rei esperado. Como ele nasceu? Numa manjedoura, rodeado por animais, pais extremamente jovens, primeiro filho, eram recém-casados. É um cenário completamente oposto. É um cenário completamente, talvez aos olhos dos homens, tão comum que chega a ser desprezível, chega a ser desconsiderado. Mas Jesus não é alguém que possa ser desconsiderado, porque Ele é Deus. Ele é o Filho do homem. Olhando para Marcos, as narrativas do livro de Marcos, do capítulo 1, elas vão começar a construção do texto que nós vamos chegar aqui, no capítulo 2:1. Porque você vai ver Jesus agora começando o seu ministério, chamando 4 pescadores que o seguem. Na sequência disso, ele já vai entrar em Cafarnaum. Na verdade, ele vai entrar e sair de Cafarnaum, nesse movimento aqui do capítulo 1. E ele vai começar um ministério absolutamente diferente, que hoje é muito ainda reconhecido, o ministério de curas. Ele vai curar um endemoniado. E a primeira coisa que esse endemoniado faz é falar: o que é que você quer conosco, Jesus Nazareno? E aí ele fala: o que é que você veio fazer aqui, filho de Deus? Sabendo que Jesus não era um filho de Deus como ele era o filho de Deus. Como é que Jesus tratou com ele? Cala-te, sai. Expulsa o demônio, resolvida a situação. E aí Jesus vem fazendo curas, ele vai curar a sogra de Pedro.
de uma febre muito alta. Ele vai fazer muitas outras curas em Cafarnaum, versículos 32 a 34. O texto bíblico não narra quais são, mas afirma que ele curou todo tipo de enfermidades e que ele também expulsou demônios, não permitindo que eles falassem, porque eles sabiam quem ele era. Diferente dos tempos de hoje, que demônio dá até entrevista em culto, Jesus não faz isso. Por autoridade, ele os cala, porque não há nada que um demônio possa dizer que seja proveitoso para a vida de ninguém. Infelizmente, nós estamos ouvindo-os pelas redes sociais, pelos influencers, pelos nossos vizinhos e, às vezes, por aqueles que nós amamos que não conhecem a Cristo. E nos falta o discernimento de reconhecer quando a voz não vem de Deus. Por isso, é importante que nós tenhamos discernimento do alto para todas as ações e decisões que precisamos tomar. Jesus prega na sinagoga, Jesus cura um leproso e, de repente, dias depois, capítulo 2, verso 1, acompanhe comigo a leitura. Foi, não foi? Não foi aqui, foi aqui? Foi aí. Passa para mim, Átila, por favor. Acompanhe a leitura comigo, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Dada essa introdução, vamos iniciar a leitura do texto com esse contexto na mente. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver nem mesmo lugar junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como é que ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que assim eles pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais difícil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, tome o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Vamos orar mais uma vez? Nesse tempo, ó Deus, te pedimos por graça e misericórdia sobre nossas vidas, que pela ação do Teu Espírito, ó Deus, nós sejamos conduzidos, Sua palavra ministrada, nos alcançando, trabalhando nos nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer quem o Senhor é, a reconhecer a Cristo como Seu Filho verdadeiro, Seu Filho, ó Deus, Salvador, Seu Filho que tem poder para perdoar pecados mediante a cruz, que nós há pouco cantamos, cruz essa que nos chama, que nos atrai, que nos salva. Toca nos nossos corações, ó Deus, reafirma na nossa mente e no nosso coração, se já somos Teus filhos, as verdades que vão ser aqui ditas, para a glória do Seu nome. Que nós todos tenhamos a condição de nos alegrar em Ti e realmente desfrutarmos de uma vida ao Seu lado, vida essa que transforma nossas mentes, valores, coração e nos aproxima de Ti de forma inseparável. Bendito é o Teu nome, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse texto, Jesus revela sua identidade divina ao perdoar pecados, curando o paralítico, provando que Ele é o Filho de Deus com autoridade para restaurar tanto a alma quanto o corpo, chamando todos à fé nele. Qual o propósito do texto? Jesus, ele revela-se como Filho de Deus. Ele diz isso de uma forma clara, ele realiza algo que apenas o Filho de Deus pode fazer. E é isso que a narrativa vai nos apontar. Há pelo menos 3 pontos aqui importantes que nós precisamos aqui ressaltar. O primeiro deles, Marcos 2, versículos de 1 a 4.
quando nós vamos perceber que a fé, ou que as pessoas que de fato procuram o Senhor, elas encontram caminhos para achá-lo. De fato, as Escrituras são claras e pontuais em apontar, Jesus mesmo diz isso de forma clara, textual e literal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. A ideia de falar que as pessoas acham caminhos é quando elas encontram o verdadeiro Evangelho. Há muitas pessoas hoje procurando o Evangelho e a voz de Deus em coisas onde Deus nunca disse. Onde pessoas estão substituindo a palavra dele por aquilo que elas querem fazer com vocês, comigo, com todos aqueles que têm buscado algo do Senhor ou tentado conhecê-lo. O fato é que, na situação, muitas pessoas vão procurar a Deus na necessidade. E essa é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos. Jesus está fazendo milagres. Se você soubesse que aqui em Extrema havia alguém curando pessoas, mudando cenários, chega um camarada lá com um problema no joelho, um problema de ombro, um problema de coração, Jesus ora, esse cara resolve, cura. Você não estava lá hoje? Você não tinha nem vindo aqui. Na verdade, eu estava lá, porque o meu pé está complicado essa semana. Esse porão está daquele jeito. Calma, gente, é somente suposição. Já tem gente querendo levantar para saber onde é. Não é assim. Mas entenda, se isso tivesse acontecendo, talvez todo mundo estaria lá. E o fato é que o texto bíblico vai nos apontar que a fama de Jesus, e é por isso que eu vim construindo esse argumento aqui do capítulo 1, ela vem sendo conhecida em todo lugar. As pessoas estão indo aos montes. No versículo de número 45, nós vamos perceber o seguinte, aqui do capítulo 1, ele fala o seguinte, só para a gente ter isso como referência. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e divulgar essa notícia. E agora vem a parte importante. A ponto de Jesus não mais poder entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso ele permanecia fora e em lugares desertos. E de toda parte vinham ao encontro dele. Imagina só. Aonde ele chegava, ele era conhecido, as pessoas iam para lá. O texto fala que não dava mais para ele chegar em qualquer cidade, que ele não tinha condição de andar. A cidade inteira ia ter com ele. Por isso que dias depois ele retorna, e quando ele retorna, logo ouviram falar que ele estava em casa. E quando ouvem falar que ele está na casa dele, as pessoas se reúnem, verso 2, a ponto de não haver mais lugar, nem mesmo junto à porta. E quando nós falamos de casa, aqui nós não estamos falando de casa como a gente tem o padrão na nossa cidade. Casas encostadas, parede com parede, muros pequenos, terrenos 10 por 25, 12 por 30. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de algo parecido com uma pequena chácara, onde havia os seus animais, onde havia pátios, onde havia locais onde eles tinham algum tipo de plantação, pequenos celeiros. Nós não estamos falando desta geografia comum que temos aqui. Então, nós não estamos dizendo que havia algumas dezenas de pessoas na casa onde ele estava. Nós estamos dizendo que havia provavelmente centenas ou talvez milhares de pessoas ali. Havia muita gente. Gente a ponto de não mais ter lugar nem na porta. E a porta não é a porta principal da casa, talvez a porta da rua, a porta da fazenda, ou do sítio, ou daquela chácara. Não havia lugar mais nem mesmo ali. E é interessante observarmos que o texto bíblico aponta que 4 homens, eles olham para um homem paralítico, e a ideia de paralítico no texto é que ela está mais conectada a alguém que não tinha movimentos nos seus membros inferiores, não podia se locomover com qualquer facilidade. Talvez alguém que fosse completamente imóvel? Não. Muito provavelmente alguém que não tinha movimento nas suas pernas. E esse homem, ele não tem condição de chegar perto de Jesus. Mas 4 homens, por qualquer motivo que o texto não tenha pretensão de nos afirmar, a não ser dizer que esses homens o levam carregado até Jesus. Eu não sei você, mas você já carregou alguém? Se você pegar um homem padrão normal, de 75 quilos aí, seu 1,70 m talvez, e tentar sozinho levá-lo, você vai talvez conseguir por alguns instantes, mas depois você vai cansar. Se você pegar em 2, é um pouco mais fácil, mas mesmo assim é uma situação bem complicada. Imagine pegar alguém que não tem qualquer condição de ajuda de movimentos
e você levá-lo no eirado, como está aqui, ou no telhado, abrir o telhado e descê-lo exatamente onde Jesus está. Esses 4 homens, sem dúvida, agiram de forma muito de compaixão, de amor, sem dúvida. Não é essa a ênfase do texto, mas mostra exatamente como esses homens criam que Jesus poderia transformar a vida desse homem. Eles tinham uma expectativa muito grande de que Jesus poderia curá-lo plenamente, e de que esse homem seria restaurado, ou poderia ter pelo menos a sua saúde parcialmente resolvida. A expectativa deles era que ele fosse o quê? Curado. Quando você precisa conversar com alguém sobre um problema seu, a expectativa é que essa pessoa possa te ajudar a resolver o problema. Se você tem uma situação financeira e precisa ir a um banco pedir empréstimo, a sua expectativa é que o empréstimo saia, de preferência com juros zero. Mas essa expectativa sempre se frustra. O juro sempre vem. Nós sempre temos expectativas, e não pense você que você não tem expectativa sobre Deus. Você tem. Sem dúvida você espera algo de Deus. Sem dúvida você talvez tenha vindo para cá hoje com alguma expectativa. Talvez de que Deus resolva uma situação familiar que você tem. Talvez de que Deus resolva uma condição financeira, um problema pessoal, lhe dê força para hoje resolver um pecado, algo que você talvez esteja vivendo. Todos nós temos expectativas, todos nós esperamos algo. Esses homens esperavam que Jesus curasse o paralítico. Quando eles o levam a Jesus, eles fazem algo absolutamente difícil. Sobem um paralítico no telhado, abrem o teto e o descem exatamente onde Jesus está. Qual seria a expectativa? Jesus olha para ele, passa a mão nas pernas, as pernas se esticam, ele se levanta, todos gritam em felicidade, Deus é bom, nunca vimos nada parecido. O verso 5 começa a trazer frustração. Por quê? Porque Jesus ele vai mostrar algo que nem eles percebiam. Que talvez nenhum dos que estava ali tinha qualquer percepção de que era a maior necessidade daquele homem. E talvez nós hoje, estando aqui, com tantos problemas e tantas dificuldades em nossa vida comum, nós não, talvez, estamos valorizando ou reconhecendo o que é importante, ou o que é mais importante nas nossas vidas. Versículo 5 afirma o quê? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Imagina se você fosse um dos 4 que tivesse descido o paralítico ali. Você talvez suado, ofegante, você faz assim, como é que é? É esse Jesus mesmo? Acertão, o profeta? É ele? Outros talvez iam ver aquela situação e falaram assim, mas peraí. Ele curou tantos outros e não falou isso para eles? Por que Jesus especificamente olha para um homem que tem uma necessidade evidente a todos os homens, a todos nós, e diz algo que nenhum de nós espera? O pior de tudo é que se o texto parasse aí, estava bom. Mas todas as vezes onde Jesus estava falando, já estava havendo uma aproximação dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus. E nesse caso especificamente, o texto bíblico afirma que havia escribas ali, que eram como escrivões, ou pessoas que de fato escreviam, partilhavam a palavra, a lei, em pequenas frações, e faziam as cópias, cuidavam delas também, e as ensinavam para o povo. Esses homens olham um para o outro, assim, tem um grupo ali, ficam olhando, e no verso 6 e 7, eles falam assim, o texto bíblico: alguns escribas estavam assentados ali, e olha agora a ênfase, e disseram, conversaram. Obviamente o texto aqui está usando uma figura de linguagem, ok? Coração não pensa, tá bom? Mas o texto afirma o quê? Que eles pensaram no seu íntimo, suas mentes. Eu tenho uma curiosidade de descobrir o que está na mente de vocês, sabia? Enquanto eu prego. Eu tenho curiosidade. Eu falo, qualquer dia eu vou pôr uma câmera aqui para mostrar o rosto de vocês.
Vocês vão ver isso um dia. Agora vai ficar todo mundo esperto, né? Calma, gente, é brincadeira. Mas eu tenho curiosidade, por vezes, de saber o que a Catiane pensa quando está acontecendo alguma coisa em casa. Calma, gente, é só exemplo. Outros tantos talvez tenham curiosidade de saber o que se passa na cabeça do chefe quando ele fala determinadas coisas. Outros talvez ficam se perguntando o que é que passou na cabeça do fulano de tal para ele dirigir desse jeito no trânsito. Para dizer e fazer o que fez. Como é que alguém perde a cabeça? A gente não sabe o que passa no íntimo de cada um. Sabe por quê? Porque nós não temos condição de conhecer as intenções, a alma, a mente, o que está de fato acontecendo com você. Nesse exato momento você pode estar aqui com a sua mente em outro lugar. Nesse exato momento você pode estar aqui pensando em todos os seus outros problemas. Ou talvez pensando nas coisas boas que você pôde viver nesses dias. Talvez agora decidindo se compra ou não compra, vende ou não vende, se faz ou não faz. E deixando talvez uma oportunidade fantástica de ouvir a voz de Deus. O fato é que assim como Jesus conhecia o que aqueles homens pensavam, Ele conhece o que você está pensando e fazendo nesse exato momento, enquanto a palavra dele é dita. Não há como nos esconder dele nesse sentido. Por isso que Deus ele não vê apenas as ações, mas Ele conhece o coração. Ele conhece aquilo que nos motiva, Ele conhece aquilo que nos impulsiona, Ele conhece aquilo que nos faz ir ou não ir, fazer ou não fazer, dizer ou não dizer, servi-lo ou não servi-lo. Nós podemos fazer desculpas uns aos outros. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Por isso, Jesus olhando para esses homens, no verso 7 afirma, no verso 7 os homens falam o seguinte a respeito de Jesus. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. E eles afirmam agora o porquê. Uma pergunta retórica, mas uma pergunta que afirma o porquê eles estão achando que Jesus blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E essa é uma afirmação do Antigo Testamento. Deus, por diversas vezes, Ele chama o seu povo ao arrependimento. Israel ouviu de Deus diversas vezes dizendo, venham a mim e arrependam-se, porque eu sou o Deus que perdoa. Na cabeça dos escribas, essa fala, ela é exclusiva do Deus Pai. Mas agora vem um homem fazendo sinais e ele diz que pode perdoar pecados? Alguém querer ser parecido com Deus é blasfêmia, é dizer coisas sobre Deus e falar o nome de Deus e pecar contra Deus. Blasfêmia é pecado imperdoável. O que os escribas estão acusando Jesus já lhe seria suficiente para naquele momento, que está apenas nas suas mentes, não está na sua boca, não está sendo dito. Mas se você olhar a forma como esse argumento vai sendo desenvolvido nos evangelhos, uma das coisas pelas quais os judeus perseguiam Jesus é porque ele era considerado blasfemo. E essa é uma das afirmações, porque ele perdoava pecados. Quem pode perdoar pecados? A Bíblia afirma que é Deus. Apenas Deus pode perdoar pecados. E que bom que as crianças estão sabendo disso. Dura quando a gente cresce e esquece. Que essas verdades fiquem nos nossos corações, porque só há um que pode perdoar seus pecados de fato. A realidade é essa. Na arrogância dos seus corações, do conhecimento que tinham sobre Deus, eles não conseguem enxergar as ações de Deus através do Deus vivo na frente deles. Eles não conseguem perceber que Jesus, ele não é um homem qualquer. Ele não é alguém com boa retórica, ele não é alguém que tem oratória bonita, que tem contatos, que faz coisas por simplesmente fazer. Ele faz coisas que ninguém fez. Ele diz palavras que ninguém disse. E ele não apenas diz as palavras, mas ele tem autoridade no que ele ensina, porque ele é o Deus que ensina e é o Deus que fala. Nos corações eles diziam, quem é esse blasfemo? Só Deus pode perdoar pecados. Como é que Jesus poderia resolver essa situação? Nenhum de nós poderia fazer algo, mas Jesus, o versículo 8, afirma,
E Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Primeiro questionamento: por que vocês estão pensando isso? Nessa hora, se eu fosse escriba, sabe aqueles desenhos que o cara encosta na parede e faz assim, engole seco? Assim, como é que esse cara lê pensamento? E a fala vem: o que é mais difícil, ou o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? O argumento de Cristo Jesus é maravilhoso. O que é mais fácil dizer para vocês? Para que vocês saibam o que está acontecendo. É eu curar essa pessoa daquilo que vocês veem? Ou é curar vocês todos de uma coisa que nenhum de vocês enxerga? E que nenhum de vocês pode fazer? E a realidade da vida cristã e da vida com Deus é essa. Aqueles que são perdoados em Cristo Jesus, eles são salvos de algo que é inevitável pelos homens. É impossível por nós mesmos nos salvar. É impossível por nós mesmos pagarmos por nossos pecados. Não existe purgatório, não existe pena, não tem aquele negócio, fez aqui, paga aqui. Para a salvação, não. A salvação ela é dada em Cristo Jesus pela graça que foi derramada por Ele quando Ele se deu por nós. Quando Ele se humilhou e veio a esse mundo morrer em favor de pecadores como você e eu. Que não valem nada, que não tem qualquer coisa que atraia a Deus, que deixe Deus melhor ou maior. Nenhum de nós pode oferecer nada que Deus já não tenha plenamente. Por isso, o que esses homens estão ouvindo é literalmente Deus abrindo os olhos deles. É Jesus usando a palavra e o exemplo vivo para abrir os olhos deles. Deixa o bicho para lá, gente. Não é o Batman, fica tranquilo. Passa o povo assim, ó. Deixa o bicho. Eu costumo brincar que em momentos como esse, o diabo usa até bicho para vir atrapalhar a gente. E às vezes parece verdade. Muitas vezes os nossos olhos, eles acontecem exatamente isso. Há coisas que são cortinas de fumaça que nos desviam das verdades centrais. Há coisas que ao invés de nos quebrantar, elas nos dispersam. Que nos fazem não entender ou não abrir de fato o coração de forma verdadeira ao Senhor. Só Jesus pode perdoar pecados. E Ele perdoa os pecados por meio do seu sangue vertido na cruz por nós. Nós todos, por todo aquele que crer. Por todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Por todo aquele que se converter dos seus maus caminhos e viver realmente em novidade de vida. As Escrituras afirmam isso para nós de forma clara. Mas o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados? Ou curar pessoas? Você pode procurar essas igrejas televisivas aí. As que todo mundo tem uma voz parecida e o assunto principal gira em torno de dinheiro. Por que as pessoas estão lá? Porque elas estão procurando um produto. Como chama esse produto? Cura. A imensa maioria dessas pessoas está lá por isso. E acham que quando são curados, recebem perdão do Senhor Jesus. E nem sempre é assim. Jesus cura pessoas. Temos convicção que Deus continua curando, transformando. Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é todo poderoso. Nós temos absoluta convicção disso. Mas muitas vezes Ele vai dizer: a minha graça te basta. E você não vai ter a cura ou a solução daquilo que você quer. Mas você vai ter o privilégio de provar a graça de Deus e perceber o quanto ela é suficiente, porque ela nos basta. Esse homem recebeu uma graça maravilhosa. Pergunta importante: você viu esse paralítico pedir perdão? O texto afirma que esse homem chegou se arrependendo, confessando pecados. Por que o paralítico e não os outros? Não temos como dizer qualquer coisa sobre isso. Mas o texto afirma que Jesus olha para esse homem e fala: os seus pecados estão perdoados. O que é mais fácil fazer? Curar para que vocês vejam ou perdoar para que vocês creiam? O que é mais fácil fazer? Senhor, tira a minha dor, Pai, para que eu fique bem.
ou dizer, Senhor, muda o meu coração para que eu fique bem. Nós confundimos a cura. Nós às vezes achamos que estabilidade emocional é ter tudo tranquilo, é ter paz. Quando Jesus afirma que Ele nos dá paz, Ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, creia em Deus, creia em mim. O que é mais fácil para você hoje? Jesus resolver todos os seus problemas terrenos, ou você de fato se prostrar diante do Senhor e clamar por perdão e graça, se arrependendo e confessando-o como Senhor da sua vida? Sem dúvida é muito mais fácil curar o seu corpo, resolver tuas finanças, resolver os teus problemas. Só que daqui a pouco outros problemas virão. Outras dores virão. Outros dilemas surgirão. E de onde vem a paz verdadeira? Da resolução desses problemas? Conversão, arrependimento, salvação, graça. É a cruz que nos chama, a cruz para onde nós vamos. É essa cruz que perdoa, é essa cruz que transforma, mesmo que nessa vida percamos tudo. É essa cruz que nos dá a vida eterna, porque é a cruz de Cristo. Nós valorizamos o Cristo que venceu a morte na cruz e ressuscitou. E nesse exato momento reina, está à destra do Pai, pronto, para quando for o tempo certo, voltar para buscar a sua igreja. O que é mais fácil para nós? O que é mais fácil dizer naquele momento? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Jesus termina essa história dizendo o seguinte, para que vocês todos saibam, e o verso 9 afirma isso, 10, perdão. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Expressão Filho do Homem, expressão do Antigo Testamento, que aponta diretamente para a pessoa do Messias. Jesus, sem falar que é Ele o Messias, Ele afirma, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que é aquele que é o prometido de Deus, tem poder para perdoar pecados, Ele vira ao paralítico e diz, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Se nesse momento houvesse esse silêncio lá, muito provavelmente todos estariam parados olhando para o paralítico. O que aconteceu? Verso 12. E ele se levantou. Pernas que não mexiam mais. Tendões que não funcionavam. Músculos talvez raquíticos. Absolutamente definhados. Vazios, sem qualquer força. Restabelecimento diante dos olhos. Talvez pernas fossem apáticas, sem cor. Imediatamente, aquele homem se coloca de pé. No mesmo instante, o verso 12 ainda afirma, ele pega o seu leito, e ele retirou-se, ele saiu na vista, na visão, ao olhar de todos os que estavam ali. Aquela casa onde não cabia mais gente, muito provavelmente foi abrindo alas, para que esse homem pudesse passar no meio deles, em pé. Suas próprias pernas o conduzido. Antes, 4 homens o levavam. Agora, o paralítico anda e carrega o seu leito, indo para sua casa. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou resolva-se? Cura venha. Restitui. Restaura. O que é mais fácil? O que é que você veio procurar hoje aqui? Nós ouvimos tantas pessoas dizendo, olha, eu vim buscar minha bênção. Pessoas que estão procurando sua bênção só podem reconhecer que é bênção se elas já tiverem a Cristo Jesus como Senhor. Senão, qualquer bênção que você tenha vindo buscar, que não seja Cristo Jesus, ela não vale a pena. Comparado a quem Cristo Jesus é.
Se você veio aqui hoje para resolver uma situação e pedir a Deus que lhe dê luz para resolver uma situação, bacana. Mas esse não é o principal motivo ou a principal causa que você deveria procurar, se você não tem a Cristo como Senhor. Aí eu vim aqui porque eu quero que os meus filhos sejam bênçãos. Seja você bênção primeiro para poder abençoar a vida dos seus filhos. Não terceirize a responsabilidade que Deus deu a você como pai, a você como mãe. Aí eu vim aqui para salvar meu casamento, para que alguém faça algo para salvar meu casamento. Entregue-se a Cristo. Começa aí. Restaure a sua vida em Cristo, resolva a sua vida com Cristo. Ele é quem pode lhe dar restauração plena no casamento, mas se você não tiver restauração de alma, que adianta um casamento maravilhoso aqui, uma eternidade distante de Deus, no inferno, em sofrimento e dor. Que adianta? O Evangelho é muito pontual e verdadeiro. Ele é muito direto e Jesus não passa a mão na cabeça, apesar dele utilizar muitas estratégias para ele chegar e pontuar tudo isso. É por isso que nós entramos na parte final desse sermão, ouvindo exatamente a frase que está aqui terminando embaixo. Jamais vimos coisas assim. Os homens ficaram sem palavras diante daquilo que Jesus fez e falou. Eles não tinham como argumentar agora de que ele não era Deus, porque ele falou: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Se ele fosse um blasfemo, ele cairia morto. Ele está em pé. E o paralítico também. O que vai acontecer com esse paralítico? O texto bíblico não vai nos conduzir. Mas a realidade é que esse homem recebeu, pela graça de Deus, coisas que nós não temos como negar. Ele ouve da boca de Jesus: seus pecados estão perdoados. Jesus perdoou parcialmente ou falou ali figuradamente só? Ele não pode mentir. Ele é Deus. Ao mesmo tempo, a cura desse homem testemunha de que a palavra do Senhor e o Cristo vivo diante dos olhos daqueles homens é o Senhor. De fato, a cura, o milagre valida a mensagem. E é esse o ponto. Todas as vezes que você e eu lemos textos bíblicos que demonstram milagres do Senhor Jesus, os milagres não são o Evangelho. Eles não são usar todas, não, senão vão mais 40, usar todas, não, senão vão mais 40 minutos. Pelos rostos vocês não estão com tanto ânimo assim. Olhando para esse texto, nós percebemos que a fé realmente, sem obras, ela não tem ação. Aqueles homens criam que Jesus poderia fazer algo por aquele paralítico. O quê? Talvez o que eles esperavam. O que Jesus fez? Muito além das expectativas. Se você sabe que precisa orar, ore. Pedir para o outro orar é bom. E muitas vezes, na maioria das vezes na vida, nós precisamos de intercessores. Mas ninguém melhor do que você mesmo para orar por sua vida. Se você precisa orar, ore. Se você sabe que precisa buscar o Senhor, busque. Não adianta saber que Deus pode dar se você não for a Ele. Não adianta crer que Deus pode resolver se você não buscá-lo, se você não obedecê-lo. Por isso nós devemos confiar em Deus diante de todas as dificuldades, acreditando que Ele tem poder para intervir, mudar qualquer situação. Outra coisa importante desse texto, que faz a gente pensar muito, é como é que Jesus aponta que as nossas expectativas e necessidades, por vezes, elas são superestimadas, digamos assim. Nós invertemos a balança. Nós colocamos a vida financeira, amorosa, saúde como primeiro lugar. E, na verdade, o que Jesus mostra quando chega um paralítico que é rejeitado pela sociedade, inclusive um parênteses aqui importante, contexto judaico, contexto do Oriente, não apenas judeus, senão vão achar que judeu é a pior nação do mundo, e não é isso, mas o contexto da época, do todo o Oriente, que qualquer pessoa que nascesse ou tivesse algum tipo de problema de saúde que levasse a uma paralisia ou coisa do tipo, isso era fruto de pecado. E nós sabemos e conhecemos pessoas que, infelizmente, por questão de doença ou quaisquer outras coisas, acidentes, acabaram tendo problemas de saúde ou paralisia ou qualquer coisa do tipo.
que é que Jesus faz? Cura o corpo? Primeiramente, ele trata o espírito. Jesus aponta algo importante para nós. Antes e melhor do que resolver os problemas dessa vida, é melhor encontrarmos a vida eterna e resolvermos os nossos problemas e os nossos pecados com Deus. A gente pede tanta coisa para Deus. Qual foi a última vez que você pediu para ser mais parecido com Jesus? Qual foi a última vez que você orou e falou assim: Pai, me ajuda a mortificar minha carne? Pai, eu não quero que o Senhor arrume qualquer coisa para mim, eu não quero que o Senhor conserte meu carro, que o Senhor me dê um trabalho melhor, ou me dê um outro trabalho. Eu quero que o Senhor me ensine a confiar no Senhor. Quero que o Senhor me ensine a descansar no Senhor. Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo para ser mais parecido com Jesus, e não para ter ou resolver coisas dessa vida? Priorize sua vida espiritual. Priorize sua busca com Deus. Sem dúvida, quando a gente caminha com Deus, confiado nele, ele vai nos transformando. E quando nós somos transformados, tudo à nossa volta começa a passar por transformação também. Fortaleça a sua fé no Senhor. Confie. Saiba que ele tem poder para transformar a sua vida em todas as áreas. Há muitas pessoas que nesse momento talvez estejam dizendo assim: mas eu não entendo muito isso. Gostaria que você, que talvez não conhece a Cristo e está visitando a gente, ou está passando por aqui já faz um tempo, pudesse pensar que é necessário reconhecer a sua necessidade espiritual. E que a sua necessidade espiritual vem antes de qualquer coisa que Deus possa lhe dar nesse mundo. Se você não se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, abandonar a vida de pecado, a vida influenciada por esse mundo e viver com Deus para sempre, dependente, fortalecido nele, se você não fizer isso, não adianta. Você pode ter tudo e a melhor vida desse mundo. Sem Cristo, a melhor vida desse mundo, ela é só para esse mundo. Quando seus olhos fecharem, não haverá mais vida, haverá apenas a condenação para aqueles que não creram no Evangelho dito. Experimente o poder de transformação do Senhor. Jesus não apenas fez aquele homem estar em pé, mas restaurou a vida dele. Tanto na cultura, na sociedade, nos seus movimentos, sua liberdade. E deu a ele algo insuperável. Perdão de pecados, relacionamento com Deus, vida eterna. Abra-se a uma possibilidade de transformação em vida hoje. Que tal você considerar, assim como esses homens fizeram e falaram, admirados diante daquilo que Jesus fez, você hoje talvez se admirar e realmente trazer valor ao que Cristo é. E dizer: jamais vi coisa assim, quero isso para a minha vida, quero conhecer esse Cristo verdadeiramente, quero de fato desfrutar dele, quero de fato mudar a minha história em Cristo. Há tantas pessoas procurando tantas soluções passageiras, só há uma solução final: Cristo Jesus. Eu quero encerrar dizendo que muitas vezes nós nos deparamos com textos como esse e não damos talvez a devida atenção ou o devido valor a verdades importantes, especialmente a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Reconhecer a Cristo como o Filho de Deus, não apenas saber que Ele é o Filho de Deus, é muito diferente. Porque reconhecê-lo como o Filho de Deus é o início do transformar e do entendimento de que tudo aquilo que Ele fez por nós, fez porque Ele veio nos resgatar. Ele vem para nos dar vida. Ele vem para mudar a história. Mudar a história daqueles que de fato reconhecem e vivem com Ele. O que é que você procura com Deus? O que seria mais fácil para Ele fazer na sua vida hoje?